As histórias importam. Muitas histórias importam. As histórias foram usadas para expoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. Vamos contar uma história? O ano é 1995. Essa na foto sou eu. Simbolicamente, subi num importante degrau da minha vida escolar. Na camiseta, a mensagem: a escola é a luz do nosso caminho. Não fazia ideia do quanto essa frase era verdadeira, nem tampouco do privilégio que era naquela época concluir o ensino fundamental. Este casal são os meus pais, ambos da classe trabalhadora. Como grande parte da classe trabalhadora daquela época, mal terminaram o primário. Sou a terceira filha de 4. Uma das coisas mais sagradas para os meus pais eram os nossos estudos. A voz da minha mãe sempre ecoou nas minhas lembranças, que era necessário que estudássemos para que tivéssemos mais oportunidades que ela teve. Lembro-me sempre dela relatar o quanto seus pais consideravam a escola uma perda de tempo e que o trabalho bastava para o aprendizado necessário a eles. Demorou muito para eu compreender que isso fazia parte do processo da construção da sociedade brasileira. O trabalho ele é fundante na nossa espécie, né? É o que nos diferencia em relação às outras formas de vida, né, no nosso planeta, né? Os homens e mulheres, eles se produzem a partir do trabalho, né? Eles se constituem a partir do trabalho, como seres culturais que somos, né? Então, na história da nossa espécie, né, é através do trabalho que o homem vai se apropriar, né, da natureza, né, e que vai produzir uma outra natureza, né, uma natureza cultural, né, uma natureza humana. E é dessa forma que uma das espécies mais vulneráveis, né, no nosso planeta, mais dependentes tanto, né, de outros homens e mulheres, especialmente no nosso nascimento, e tão dependente e vulnerável da natureza, é o trabalho que, pelo menos em relação à natureza, vai diminuir a nossa dependência, a nossa radical dependência, né? Então, ao passo que a nossa espécie ela vai se desenvolvendo e ela vai desenvolvendo cultura, ela vai desenvolver um conjunto de artifícios, né, que vai criar essa nova natureza. E a partir dela, a gente vai diminuindo a nossa dependência dessa primeira natureza, dessa natureza natural, né? Então, em todas as dimensões da vida, é pelo trabalho que o homem se faz homem, né? Homens e mulheres. Quando a gente estuda educação profissional, a gente volta nas bases conceituais para entender o trabalho como princípio pedagógico. Como princípio pedagógico é esse trabalho no sentido categórico. E aí é importante fazer uma divisão do sentido ontológico do trabalho para o sentido histórico do trabalho. O trabalho é um princípio pedagógico, assim como a filosofia e outros campos do conhecimento. A gente não está falando do trabalho emprego, né, na forma que o trabalho assume nas sociedades capitalistas, mas a gente está falando da dimensão ontológica do trabalho, ou seja, aquilo que diferencia o ser humano de outros animais. Essa diferenciação é importante. O sentido ontológico do trabalho está, portanto, no sentido do ser social, na ontologia do ser social. Tem uma cena do filme 2001, Odisseia no Espaço, em que um dos nossos ancestrais, né, ele aparece quebrando, transformando um osso de mamute numa ferramenta. E essa cena ela é muito simbólica e representa exatamente essa transformação da natureza num objeto, num instrumento humano, né, que vai aprimorar, que vai tornar mais eficiente a relação do metabolismo com a natureza, permitindo caçar com mais eficiência, né, transformando um elemento da natureza em um recurso humano, né, numa tecnologia. Nessa perspectiva, o trabalho ele é libertador, né, para a nossa espécie, né? Mas no desenvolvimento das nossas formas de organização em sociedade, é o trabalho também, né, aquilo que funda as condições de exploração da nossa espécie para com a natureza e interno à nossa espécie
também, né? Então é através do trabalho que a gente explora aos outros, né? Que um homem explora outro homem, né? Que uma classe explora uma outra classe, né? Então acho que aí é a grande contradição, né? Então, diante dessa distinção, né, do trabalho no sentido ontológico, do trabalho no sentido histórico, ao longo da história da humanidade, essa separação, né, essa construção da desigualdade, dessa luta de classes, para usar o termo marxista, ela vai se expressar também no acesso aos conhecimentos, né, no acesso à educação. A palavra escola deixa muito claro, por exemplo, escola, se a gente recuperar a etimologia, a escola grega era o lugar do ócio, né? O significado da palavra escola é lugar do ócio, o lugar onde se pode cultivar as ideias, né? Discutir a filosofia, discutir a política, né? Discutir a cidade. Era um espaço privilegiado às classes dominantes, né? Aos cidadãos atenienses, por exemplo, né? E claro que estavam excluídos dessa concepção de cidadania mulheres, escravos, não proprietários, ou seja, a maior parte da população. Então a escola, ela se constitui historicamente como uma instituição privilegiada de uma elite, de um grupo dominante. E ao longo de toda a história, pegando, é claro, uma concepção eurocêntrica de construção dessa história da escola, a gente percebe que foram se construindo caminhos distintos para o processo de escolarização das diferentes classes sociais. Enquanto que para as classes que trabalhavam, né, seja o escravo no modo de produção asiático ou os servos no modo de produção feudal, a esses grupos não estava destinada a universidade, né, o espaço de escolarização, o acesso à filosofia, a produção da arte, né, o acesso à arte elaborada e acumulada. A classe trabalhadora que se educava pelo trabalho, porque educação é um processo genérico, né, o educar, o apropriar-se de um conhecimento que uma geração transmite à outra, esse acervo cultural que uma geração recebe da geração que a antecede, isso acontece em todos os processos da vida, inclusive entre as classes que trabalham. E onde que elas se educam? A partir do trabalho. Então, como que um servo iria aprender a manusear os equipamentos para a agricultura? Com o seu grupo, né? Com os seus pais, com a sua família, com os grupos de trabalhadores do campo. Então a educação nesse caso se dá pelo trabalho, né? Mas limitada ao trabalho no seu sentido histórico. Em razão desse pensamento, em 1996 iniciei o curso profissionalizante na cidade de Sertãozinho, no curso de processamento de dados, no período noturno. Assim que iniciei o curso, ficou claro que o foco era aprender o necessário para o trabalho. As aulas técnicas substituíram os conteúdos de biologia, filosofia, geografia e tantos outros, debilitando qualquer chance de continuidade por meio de tradicionais vestibulares. Ao longo do século XX, essa distinção ela fica mais nítida pela própria história da educação profissional no Brasil. Em 1909, com a criação da rede federal, com as escolas de educação profissional da rede, no próprio documento de criação já ficava explícito, né, a quem servia essa educação, né, servia aos excluídos da sociedade. Então havia até um caráter de filantropia, né, porque cabia ao Estado, a partir da educação profissional, retirar da mendicância esses filhos de uma classe trabalhadora mais pauperizada. Ou seja, essa educação mais restrita, né? Essa educação profissional de ensino de um ofício caberia não à burguesia, mas sim à classe trabalhadora. Enquanto que a escola de formação clássica, humanista, onde se ensinavam as disciplinas, né, científicas do campo da filosofia e do campo da arte, ficaria destinado à burguesia, classe dominante, que iria passar pelo percurso de formação escolar e iria para a universidade, né, formar-se como classe dirigente. Essa dualidade que se dá, né, fruto da nossa sociedade de classes,
mas ela fica muito clara no processo de construção dos sistemas de educação, né? E muito visível nas políticas educacionais. Então, a quem serviu a educação profissional no Brasil? Pegando o recorte do século XX, a gente percebe que os sistemas educacionais essa separação entre educação profissional e uma educação mais humanista, clássica, ela recupera e reafirma a nossa sociedade de classes. Então, você tem uma educação profissional, muitas vezes realizada por entidades privadas para formar os filhos da classe trabalhadora, e uma outra escola privada, né, ou mesmo estatal, para as classes médias, especialmente as classes médias urbanas, para formar os profissionais assalariados, mais ligados às ditas profissões liberais. Então, o sistema educacional, ele reforça e reproduz essa divisão social, essa nossa sociedade de classes. Isso para ser muito breve e para mostrar como que a escola, o sistema educacional, ele cumpre essa função de reproduzir a desigualdade social, né? Essa função de reprodução social. E há um lugar muito específico para a educação profissional nesse processo histórico, né? De uma formação utilitarista e aligerada da classe trabalhadora. Mesmo com o apelo, né, de que há o ensino das tecnologias, a formação de profissionais que são fundamentais à sociedade, com apelo moral. Mas a gente sabe que, na verdade, é não cumprir um direito social, ao limitar à classe trabalhadora o acesso a outros conhecimentos que trariam uma visão de totalidade, uma formação mais crítica. A história da escola técnica em Sertãozinho começou lá em 1995, o ex-prefeito Valdir Trigo, em memória, dado ao seu relacionamento com o então ministro Sérgio, pediu que Sertãozinho tivesse uma escola técnica, uma unidade descentralizada de São Paulo. E em função dessa aproximação, dessa influência política do prefeito Valdir Trigo, que já tinha sido deputado e tudo mais, houve então um atendimento para se colocar aqui uma UNED. Foi uma ação do deputado Dr. Trigo, uma ação isolada que eu acho interessante, que na época que eu trabalhava na Proser, aqui na prefeitura de Sertãozinho, a Márcia Guide Sartre, que é esposa do finado Betéia, e ela me disse nessa época que o Trigo e o Betéia estavam atrás de uma escola técnica para Sertãozinho. Então veja bem, isso, eu não me lembro direito a data desse negócio da carga, mas eu acho que foi entre 84 e 86. Isso já era pensado por eles 10 anos antes deles conseguirem a escola técnica. Foi a terceira unidade em São Paulo. Antes existia São Paulo e Cubatão, né? Aí na gestão do prefeito Valdir Trigo, né, que era um dos fundadores do PSDB, né, e na época o governo federal Fernando Henrique, também do mesmo partido, ele conseguiu, junto ao ministro Paulo Renato, que fosse criada uma escola em Sertãozinho, no modelo, na época, chamado segmento comunitário. Mas a gente ainda não sabe até hoje se foi intencional ou não, né? Porque o Valdir Trigo era um político muito experiente, né? Ele pediu para o então ministro Paulo Renato que fizesse uma portaria de criação da escola. E essa portaria foi feita, criando essa escola. Bem, com isso, já em 96, final de 96, 97, eu participei já da primeira reunião com as pessoas que eram do município, né, de São Paulo, para definir o andamento dessa escola. Eu era assessor-chefe do gabinete da presidência da Câmara Municipal de Sertãozinho e começou primeiro a tramitar lá, em 1997, um pedido para que
a organização Balbo doasse uma gleba de terra para viabilizar a construção da então UNED, Unidade Descentralizada da Escola Técnica Federal em Sertãozinho. Esse documento tramitou, me chamou bastante atenção, eu acompanhei de perto. O Grupo Balbo manifestou o interesse em fazer a doação. E isso foi então para o Executivo Municipal daquele ano. No entanto, esse projeto praticamente adormeceu. A escola foi criada, a escola começou na época com 2 servidores vindos de São Paulo. Aliás, 3 servidores vindos de São Paulo. Que foi o professor Gerson Ney, que era o diretor, né? O Marcos, que era um assistente administrativo, e o professor Walter Sanches, né? Vieram para Sertãozinho e começaram então a escola num prédio cedido pela prefeitura, né? Em parte mobiliado pela prefeitura, em parte pela escola técnica e com os equipamentos da escola técnica na época. Foi assim que surgiu a escola. Mas as dificuldades eram enormes. Eu já disse que nós não tínhamos, às vezes, computador para dar uma aula prática, né, de informática, recursos de mecânica também limitados, né, mas com muito esforço, muito empenho, muito apoio da prefeitura, que sempre foi com dificuldade, porque muda prefeito, você sabe, muda a gestão, muda às vezes a forma de enxergar, mas aos pouquinhos foi vencendo, aluno lutando junto com lideranças políticas, indo à rua. Para você ter uma ideia, 99, por exemplo, 98, 99, a gente não tinha recurso para nada. Por exemplo, nós não tínhamos, em 99 nós tínhamos um computador na secretaria da escola, aliás, e um na sala do diretor. O primeiro laboratório de informática que foi montado aqui foi em 2001. Até então nós não tínhamos laboratório de informática para os alunos, né? Não tinha biblioteca. Tivemos até 3 prédios, né? Um no centro ali, né? Onde iniciou a Coab 1, e outro onde ficava afundando, que muitas vezes tinha aula lá, né? Que era a área de caldeiraria, e que também foi fruto, assim, de um trabalho junto às empresas para fornecer máquinas, equipamentos, um trabalho em conjunto com a sociedade para montar, né? Nós não tínhamos laboratório. O laboratório de fabricação mecânica, o primeiro que foi eu que montei, em 97 mesmo, né? Final de 97, na Unha a gente conseguiu montar. Só que ele atendia só parte dos processos, né? Os outros processos, por exemplo, eu durante o ano de 1998, 99, eu dei aula no Senai em Ribeirão para os alunos. Os alunos iam toda semana no Senai em Ribeirão para dar aula. Às vezes o ônibus da prefeitura que levava os alunos quebrava no caminho e eles chegavam atrasados, se viravam com carona até chegar em Ribeirão. Eles iam em São Paulo para ter as aulas de ensaio, eles iam em São Carlos, na UFSCar, para ter aulas de laboratório lá, aos sábados. Quer dizer, os alunos naquela época, né, eu considero que foram verdadeiros heróis. Porque apesar de tudo, essas dificuldades, eles foram firmes, nós não tivemos evasão naquelas turmas. Uma das coisas que fez a escola permanecer foi assim, a possibilidade que a gente teve junto às empresas, né? Assim, como as empresas se abriram para a escola. Então a gente teve muito tempo aula em empresa, né? Na Smart, né? Na empresa do Paulo Galo, enfim, várias empresas que a gente teve aula dos laboratórios durante muito tempo, né? Seu Mauro Esponquiado sempre abriu a Smart, né? Para a gente ter aula nos laboratórios. O Paulo Garrefa, né? Que sempre teve, inclusive acompanhava a gente em Brasília, acompanhava, né, nas discussões políticas. Quando eu cheguei em Sertãozinho, por conta do concurso público, eu estranhei na época que a escola era muito desconhecida na cidade e na região. Foi uma surpresa para mim, porque na capital o Cefet sempre foi muito
muito bem considerado, né? Era uma escola muito conhecida. Então eu estranhei que uma instituição desse porte na cidade era bastante desconhecida. Então, quem viveu isso e quem vive a realidade atual, poxa vida, né? Então essa transição foi muito importante, né? E os professores que viveram isso sabem realmente, né, o valor que teve todo esse trabalho anterior para chegar onde nós estamos. Eu pude perceber que a cidade ela tinha duas características fundamentais para ter uma escola federal lá. Primeiro foi a vontade política, né? Me parece que o prefeito tinha essa vontade de ter uma escola federal e ele aproveitou o edital do PROEP e junto com algumas forças políticas da cidade, eles configuraram esse projeto e enviaram para o governo federal, até onde eu sei. Mas isso tudo só não seria o bastante se Sertãozinho na época não fosse um dos maiores, se não o maior, né, polo da indústria sucro-alcooleira do país. Então já havia ali um polo, né, um arranjo produtivo muito forte, principalmente na área de mecânica, que necessitava de uma escola técnica federal. Nesse momento, no final dos anos 90, o município de Sertãozinho e também toda a região, principalmente os municípios voltados ou cuja economia tinha como ponto forte o setor sucroenergético, à época falava sucroalcooleiro, né? Passava por uma transformação muito grande, porque era o prazo final das unidades produtoras, das usinas e destilarias, acabarem com a mão de obra do corte da cana. Teria que implantar a colheita mecanizada. Então, era preciso qualificar e com muita rapidez essa mão de obra que deixaria de ser utilizada no campo. Principalmente porque a escola que formava realmente valores, né, para a indústria de Sertãozinho e região, que era a escolinha da Zanini, havia, né, por questões, acredito, econômicas, né, deixado de funcionar, né, e que era quem realmente fornecia a mão de obra qualificada para a cidade. Então, de fato, Sertãozinho, na época, tinha uma demanda por mecânica forte, né? Porque é uma região que a indústria mecânica é forte. E as condições que a escola tinha na época, né? Que a escola de São Paulo, né? A sede, como era chamada, ela era uma escola que tinha muitos recursos nessa área, né? Então, isso foi uma soma. Então, a oferta desse curso de mecânica foi a coisa mais óbvia e lógica que poderia ter ocorrido, assim como ocorreu depois o de automação. Aliás, não era bem assim só automação elétrica e eletrônica, era automação junto com mecânica. E os cursos que começaram como técnico em mecânica, técnico em automação e depois evoluindo para tecnólogo, contribuiu de uma forma muito significativa para o desenvolvimento do nosso polo industrial. Hoje, o Parque Industrial de Sertãozinho conta com cerca de 700 indústrias. É, sem dúvida nenhuma, o maior polo de geração de tecnologia, máquinas, produtos, serviços do setor de bioenergia, graças à mão de obra qualificada que nós temos hoje. Nossa escola, como eu posso dizer isso, ela não é uma entidade como as demais escolas técnicas que está voltada exclusivamente para formar indivíduos para trabalharem no chão de fábrica. Não, ela tenta formar o indivíduo também nas questões críticas da sociedade. Ela sempre foi diferenciada nesse sentido, em qualquer uma dos cursos que nós tivemos até o momento. Eu tive uma experiência muito interessante visitando uma fábrica em Piracicaba. Quando um dos colegas aí estava fazendo mestrado, né, e ele estava procurando os ex-alunos, e a gente foi visitar essa fábrica para entrevistar um ex-aluno. E eu brinquei
com ele, quando ele foi me mostrar o laboratório, eu falei, nossa, mas esse seu durômetro aqui é do século passado. Eu falei, professora, a sua escola me ensinou que tecnologia é o que resolve o meu problema e não o que o mercado quer me vender. Porque eu aprendi na sua escola com equipamentos todos antigos. Eu aprendi informática na lousa. E hoje eu me viro muito bem, porque vocês me deram a base. Nós tivemos até uma dificuldade com as moças, porque nós tivemos aqui, eu acho que cinco moças, né, que se formaram em técnica e mecânica. E para conseguir estágio para elas foi um tremendo sacrifício. Conseguimos através do Geraldo Gulo, né, que na época ele era o gerente de desenvolvimento de produtos da Smart, né. Eu lembro do Gerson Lei falou assim, Geraldo, você pega pelo menos uma das moças para fazer estágio lá, né. Daniela Massa, que era uma aluna, né, foi lá para Smart fazer estágio. Passado um mês, Geraldo, você não tem mais duas igual a essa? Aí nós mandamos as outras duas moças para lá. E aí a Moreno levou mais uma das moças. Aí teve uma empresa de Monte Alto que levou, quer dizer, nós conseguimos estágio para todos os alunos. Para você ter uma ideia, a BB, por exemplo, levou 34 alunos nossos para estagiar lá. Em 99 eles foram efetivados. Quer dizer, todos os alunos fizeram estágio e saíram. Nesse contexto, né, do fortalecimento das políticas neoliberais com a redução do papel do Estado, surge um decreto específico em relação à educação profissional, o decreto 2208/97, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, que vai né, alterar a LDB e que dissocia, separa todas as regras para a educação profissional das demais etapas e modalidades de educação. Então isso é simbólico da separação, né, dessa dualidade entre uma escola básica, entre uma escola de educação básica de formação geral, propedêutica, e uma escola de educação profissional mais específica, aligerada e que conduz acordos, né, muito claros de uma relação com o mercado, com as demandas mais imediatas do mercado. Apesar da gente ter uma política nacional de educação, essa política ela tem uma pequena influência daquilo que acontece na escola privada. Ela é quase sempre uma política nacional para a escola pública, apesar dela ser nacional. Então ela dá alguma liberdade a essas escolas privadas em constituir modelos de educação, né, que para o mercado capitalista, né, elas vão ter mais sucesso, elas vão ter alguma qualidade. Né? Então o que a gente tem? Um aumento da distância, né, um aumento do aprofundamento das desigualdades, né, com a escola cumprindo um papel estratégico nesse processo. Houve uma luta muito grande, né, em relação ao decreto 2208, mas foi uma luta que não surtiu, né, um resultado, né, na permanência do modelo integrado, né? Embora São Paulo tenha sido uma das escolas que acompanhou isso muito de perto. Eu me lembro que a gente fez audiências em Brasília, né? Participou de audiências em Brasília. Antes do decreto, houve um projeto de lei, né? Um projeto de lei que previa isso. E esse projeto foi muito discutido, né? E havia uma clara intenção do Congresso, né, de votar contra. Né? Por isso o governo retirou e colocou como decreto, porque no Congresso ele ia perder. Então a educação profissional da década de 90 é uma reafirmação da negação do direito à educação para os filhos da classe trabalhadora. Então o primeiro curso que nós tivemos na escola aqui foi o técnico mecânico integrado, que era um curso excepcional, acho que foi o melhor curso que nós tivemos aqui. E em 98, por exemplo, já veio a proibição do MEC para que não se fizesse mais nenhum processo seletivo para curso integrado. Então nós ficamos aqui na escola só com as duas primeiras turmas que ingressaram, né? Essa turma se formou, nós íamos começar o ano 2000 praticamente sem aluno na escola. A gente teve eleição, né? Em 2000 houve uma mudança na prefeitura, né? E aí ficou bastante conturbada, né, a relação política
com a saída do prefeito, então, do PSDB, né? E a entrada da Nelly Toniello, né? De uma outra linha política. Isso trouxe um impacto muito forte para a escola, né? Porque os professores eram contratados pela prefeitura. E um dia eu fui até conversar com a diretora da escola na época e perguntei, mas eu acabei de entrar no concurso, e se a escola for embora? Ela disse, vocês vão para onde mandar vocês. Né? O que você deduziria de uma situação dessa? Que a escola estava para sair de Sertãozinho. Eu sempre digo que foi um momento de uma crise muito forte na escola, né? Assim, havia mesmo uma expectativa de encerramento da escola nessa época. Não fosse pela teimosia, né? E muito mais do professor Gersonei até, né? De permanecer na cidade, mesmo com todos os problemas que a gente enfrentava. A gente recebeu várias vezes telefonemas de São Paulo dizendo, é para fechar, né? É para vir embora, larga tudo aí, a gente vai mandar a carreta buscar o material, sabe? Mas a gente teve essa ideia de não, vamos resistir até o limite, né? Até o máximo. E depois a gente foi tendo algumas mudanças, né? Mas essa foi uma fase muito crítica na escola, assim, realmente com uma expectativa de fechamento. O Ministério não dispunha de dotação orçamentária para viabilizar em Sertãozinho um prédio totalmente equipado, para a gente ter aqui uma unidade descentralizada do jeito que a gente queria e precisava naquele momento da Escola Técnica Federal. Aliás, não era só para nós, era para o Brasil inteiro. E havia uma disposição de investir. Tanto que foi criado um plano de expansão do Programa de Educação Profissionalizante, PROEP, se não me engano. E o governo federal, à época, foi buscar recursos internacionais, do BID. E por uma exigência do BID, esses recursos deveriam ser utilizados de uma forma comunitária. Daí, então, houve a orientação que veio de Brasília para que nós viabilizássemos uma gleba de terra, uma área, formatássemos uma entidade que seria a entidade gestora dessa nova escola, dessa unidade educacional, e que oferecesse 50% de gratuidade e 50% seria cobrado até para a manutenção dessa entidade. O aporte do governo federal viria por meio desse recurso do BID para investimento na construção e equipamento do prédio. E o PROEP era um programa do Banco Mundial. E como um programa do Banco Mundial, pelas características políticas, ideológicas do Banco Mundial, eles não se atrelam ao ensino público, totalmente público. Então, para vir esse financiamento da obra do Instituto Federal, via PROEP, obrigatoriamente você tem que ter uma gestão dual, uma gestão compartilhada do público com o privado ou com a fundação. Paralelo a isso, trabalhamos junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo para aprovar o estatuto da criação dessa unidade, dessa entidade, que é a Fundação, que finalmente, no dia 19 de junho de 2002, teve o seu registro aprovado, tudo registrado em cartório, e estava criada a Fundação para o Desenvolvimento Educacional e Cultural da Alta Mogiana. O nascimento, né, do nosso campus, ele está vinculado a esse processo de privatização do governo Fernando Henrique, né? Então, quando o convênio ele coloca a condição de criação da fundação, por que a fundação? É a privatização. Então, o recurso que é público, estatal, por que ele não pode vir direto para uma instituição criada na natureza público-estatal? Né? Porque naquele momento, né, no governo Fernando Henrique, era inconcebível criar a estrutura de Estado, Estado mínimo. Né? O neoliberalismo, né,
no seu acontecer, né, ele não permite nem a manutenção do Estado, que dirá o seu avanço. Né? Então, eu falo assim, isso de alguma forma vai criar alguma materialidade simbólica em algumas pessoas envolvidas nesse processo. Né? Então, acho que essa concepção de mercado que está na nossa gênese, né, ela vai se cristalizar em algumas pessoas que fizeram parte desse processo e que continuam na instituição até hoje. Esse é um ponto, né? Mas muitas pessoas também se formaram e se fizeram diferente nesse processo. Acho que isso é interessante, né? Então, eu não posso generalizar que todas as pessoas que participaram do início, né, do que seria hoje o Campus Sertãozinho, né, num processo de radicalização do neoliberalismo, né, de criação de uma fundação para que fosse a nossa razão de ser, essa é a grande verdade. Né? A fundação tinha muito mais sentido que a gente naquele momento, né? Mas muitas pessoas que passaram por essa concepção de mundo, e concepção de educação, e concepção, né, do que poderia ser uma educação comunitária, né, essas pessoas elas se fizeram nesse processo para a gente chegar hoje em 2020, né, e terem alguma compreensão do que é a coisa pública, do que é a coisa pública estatal, do que é a educação pública, do que é uma educação popular, do papel do ensino médio integrado. Quando chegou no governo Lula, a primeira coisa que a gente fez foi correr no MEC e dizer, olha, nós não queremos segmento claro, a gente quer uma escola federal. Com isso, o Lula cancela. O novo governo entendeu que Sertãozinho não deveria ir para o segmento comunitário e que deveria, sim, ser incorporado à rede federal. E com isso, aquele convênio foi cancelado, o projeto que estava em Brasília precisou ser modificado, então começamos tudo de novo. A constituição dos espaços didáticos, né, já foi algo que entrou em disputa, porque na realidade o espaço, né, o projeto, não foi feito um projeto novo para a construção da sede própria, foi aproveitado um projeto que já existia da época do PROEP, né? Então os espaços, eles não eram pensados, né? Não era um espaço adequado para abrigar o que depois viria a ser a meta, né? O tipo de educação que a gente tem no Instituto Federal de São Paulo, porque eram espaços pequenos, né? Laboratórios e salas de aula teóricas que não previam, por exemplo, a implantação de cursos integrados. Só previam, né? Era especificamente pensando em cursos concomitantes e subsequentes, né? Então não tinha ideia de se ter ensino médio, né, nesse prédio. Ele era um prédio que era direcionado para esses cursos de turmas menores, né, e que tem saída rápida. Participar do projeto da construção do prédio foi um negócio, é uma lembrança incrível, porque a fundação estava instituída e muitas pessoas, olha, está instituído agora, está tranquilo. Não, mas tinha muito trabalho para fazer. E depois, quando foi para a construção do prédio, né, o recurso que veio não foi suficiente. Né? Assim, a gente recebeu a primeira, a gente teve 3 propostas, né, na abertura da licitação. Eram 3 propostas e nenhuma delas a gente tinha recurso suficiente, nem a de menor preço. Não tinha. E na época o professor Garabê disse, não, eu completo com os recursos da escola, os recursos do Cefet, né, para que a gente consiga. Porque senão a gente não teria feito nada. O dinheiro que veio do BIT, ele era insuficiente. Não dava para construir o prédio. A gente teve que ser complementado com os recursos do orçamento da escola. Eu lembro de a gente varar, inclusive, o período de carnaval com a equipe de engenharia trabalhando no projeto. Indo lá na pedreira, acompanhar a primeira roçada
a primeira demarcação, para poder ter a noção de como seria. Depois, acompanhar a equipe. Eu fiz questão de estar em São Paulo no dia da abertura dos processos de licitação. Acompanhei para e passo o tamanho do nosso envolvimento à época. Acompanhar o primeiro tapume que foi colocado para fazer a obra e caminhar lá todas as semanas para ver a evolução daquela obra, né? Até o dia de abrir o portão. Tem o pessoal da fundação, eu falo a Fundan, que fala que eu trato o Instituto Federal e a Fundan como se fosse um filho. E a gente só conseguiu iniciar a obra, porque assim, a gente fechou a licitação depois do Natal. Não é assim, a abertura, se eu não me engano, foi 26 de dezembro, sabe? Foi uma coisa assim, já fechando o orçamento mesmo. E passou janeiro e nada da empresa aparecer para assinar contrato, né? E já era fevereiro. E aí a gente teve que chamar. Aí nós chamamos um sertãozinho, foi uma outra manobra política, chamamos toda a imprensa, né, regional lá e o dono da construtora. E aí ele disse que não ia fazer, que ele não tinha condições de executar. Porque na verdade era aquela jogada de licitação, né? Eu entro, depois eu saio e fica com o segundo, né? Só que ele falou, não tem condição de ser o segundo. O empenho já está no seu nome, eu não tenho escola, né? Eu não saio do prédio. E na época ele falou, mas... E aí o Zezinho Gimenez, né, nesse período, ele foi muito importante, porque ele se comprometeu em fazer uma parte da construção, que foi a terraplanagem, né, a parte toda de infraestrutura para começar o trânsito, que foi feito pela prefeitura, né? E depois, quando a obra ficou inacabada, na verdade, né, quando entregaram o prédio, havia muita coisa ainda sem, e o recurso não tinha nada para fazer isso. E aí a prefeitura de novo concluiu, muitas das coisas que foram feitas no final da obra foram feitas pela prefeitura. Você vê, o tempo passou tanto que de Escola Técnica Federal aí já era centro tecnológico, né? Já era o Cefet. As pessoas foram muito resilientes para poder manter e fundar e manter a instituição em Sertãozinho. Muita resiliência por parte de servidores, dos professores, que mesmo os que não eram do Instituto Federal, do Cefet, políticos da cidade, muita resiliência. Era como se a gente vivesse numa gangorra, em que o peso ficasse oscilando continuamente, e que você não tivesse a firmeza nem do estar e nem do não estar. Quando o governo chama para si, o governo federal, a responsabilidade de cuidar de uma escola, dadas as dimensões do governo federal, dada a importância do governo federal, claro, é o maior poder que nós temos, para mim o recado foi a garantia de que o campus se consolidaria ali na cidade, que ele teria o orçamento independente, teria o corpo de servidores próprio, inteiro, e não correria mais nenhum risco de ser fechado. É diferente do que era pensado antes, porque antes de 2003 a ideia é que o sistema, a educação profissional, ela passasse toda para o segmento comunitário, né? O que significa isso? Que seriam fundações municipais, né, ou iniciativas privadas que cuidariam do ensino técnico, de forma que a definição de salários, a definição de progressão de carreira, a definição das contratações, elas seriam feitas localmente.
né? E isso, obviamente, implica em grandes discrepâncias locais, discrepâncias regionais, como de certa forma a gente tem, né, já na educação de forma geral no país, né? Então, você centralizando a educação profissional, você tem um ganho de valorização do profissional de educação, seja o docente, sejam os outros profissionais, né, técnicos administrativos envolvidos no sucesso da educação. Saímos de recursos, né, extremamente limitados, né, em termos físicos, para um ambiente, nossa senhora, né, um paraíso. Se nós pensarmos o que a gente conseguia fazer, né, em prédios antigos, sala de aulas adaptadas, né, oficinas adaptadas, tudo adaptado. Embora o prédio antigo ele fosse um imóvel condenado, né, ele era muito antigo, não tinha manutenção, ele não tinha mais espaço suficiente para abrigar, né, o Cefet e então o Instituto Federal de São Paulo, mas ele era um espaço que unia muito as pessoas, né? Nós tínhamos uma relação muito afetiva com o local e desenvolvíamos uma relação muito afetiva uns com os outros naquele ambiente. Então, quando a gente se viu diante da construção de uma escola novinha, tudo, nossa, para mim foi uma satisfação, uma gratificação de todo o empenho, todo o esforço que todos os professores tiveram ao longo dos anos, acreditando sempre, né? Acreditando, se dedicando. Nós saímos de condições completamente desfavoráveis, adapta daqui, adapta dali, e você se vê diante de um prédio novinho, né? E posteriormente a ampliação. Sim, existe uma tradição, né, do ensino técnico no Brasil, que ele é visto como aquela opção, né, se é que a gente pode falar de opção, porque muitos não a têm, a opção de quem não quer ir para o ensino superior. Então, seria aquele ensino que é para as classes trabalhadoras que não vão ser não é a classe que vai para o ensino superior para ocupar funções que sejam de liderança, né? Então, quando a gente fala com esse redirecionamento, o olhar sobre o ensino técnico muda, e é um olhar que vem com a ideia de que o profissional, né, que é do ensino técnico, ele não precisa ser só aquele que é o famoso chão de fábrica, né, que ele também tem que ter uma formação científica, uma formação tecnológica, uma formação humana e artístico-cultural também consistente, né, para que ele seja um profissional mais completo, para que ele que seja uma formação cidadã e não apenas uma formação utilitarista, né, que sirva somente para ele desenvolver a técnica daquele trabalho que ele daquela carreira, daquela profissão que ele vai exercer. Esse novo olhar, né, sobre o ensino profissional é que vai possibilitar depois a existência possibilitar que exista novamente o ensino técnico integrado ao ensino médio, numa visão que não é mais essa de dissociação, né, de que a nova visão é de que o conhecimento é único, que ele não pode ser dissociado, né, e como conhecimento único, assim, numa ideia de educação politécnica, então ele implica numa visão de formação integral do profissional. Em 2005,
o decreto 5.478, ele é incorporado à LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, para reforçar o direito, né, dos jovens e adultos de terem acesso à escolarização, não só nos anos iniciais do ensino fundamental, né, do 1º ao 5º, mas também à etapa final, aos anos finais da educação básica e também ao ensino médio, sendo que essa educação de jovens e adultos, né, destinada a maiores de 18 anos, ou seja, aqueles que não terminaram a educação básica na idade pré-estabelecida para cada nível, para que eles pudessem voltar à escola, e agora com o PROEJA, a partir de uma articulação entre a educação profissional e a educação básica. Então, o PROEJA, ele na verdade é um projeto que tem início em 2006, organizado especialmente pela Rede Federal de Educação, em 2006 ainda os Cefetes e algumas escolas agrotécnicas, a Universidade Tecnológica do Paraná, e com os institutos federais o programa se fortalece, sendo que 10% das vagas de cada campus do Instituto Federal precisa ofertar a modalidade PROEJA. É um avanço, né? Se a gente pensa nos pressupostos políticos e pedagógicos, é um avanço em relação à LDB, porque é uma legislação que vai tratar das especificidades da educação de jovens e adultos, fortalecendo aí o direito de acesso, e porque também estará articulada às políticas de acesso, permanência e êxito, já que os alunos do PROEJA terão garantidos uma renda, né, um auxílio estudantil, para que permaneçam durante os 3 anos. Como é que isso se dá no Instituto Federal, né, que é aqui onde estamos, né? De novo, acho que a gente tem uma experiência interessante, bastante interessante, né? Por quê? Porque somos uma das poucas instituições que vai oferecer educação de jovens e adultos integrada a uma formação técnica. Então, isso quando é bem feito, isso tem um grande sentido para esses estudantes, trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, ou seja, esse sentido é possibilidade. Eu acho que como a gente vai fazer isso vai permitir ter mais ou menos sentido para esse aluno. E até para nós, professores, técnicos, administrativos também, né? Então, acho que aí vem uma crítica, porque eu acho que a educação de jovens e adultos no Instituto Federal, especialmente no nosso campus, que é o que tem mais tempo, mais experiência, ele tem uma deficiência da formação dos servidores envolvidos nesse curso, né? Então, assim, para além da gente olhar e ver as dificuldades que a gente tem de colocar hoje alunos nesse curso, de completar turmas, e a gente olha as taxas de analfabetismo e elas são gigantescas para 2020, são inaceitáveis. Então tem um monte de trabalhadores e trabalhadoras sem ensino médio, que não estão cursando ensino médio, mas que não vêm para o nosso ensino médio integrado ao técnico, modalidade de educação de jovens e adultos. Isso é um problema, esse é um ponto. Mas pior do que isso é quando alunos que entram, né, têm dificuldades da permanência aqui e não concluem, uma parcela deles não conclui. Os fatores exógenos que essas pessoas, que essas famílias têm, da forma com que a sociedade brasileira é organizada e estruturada, das condições de ordem familiar, de ordem pessoal, etc. e tal, nós temos uma dimensão importantíssima que é a dimensão interna. Para todos os professores, sejam os professores da área técnica, sejam os professores das áreas dos conhecimentos gerais, deveria existir uma formação obrigatória para o PROEJA, ou para a educação de jovens e adultos, porque esse é um público muito específico. Em primeiro lugar, ele é heterogêneo. Nós temos vários professores no Instituto que têm habilitação, têm todas as competências necessárias para dar esse tipo de curso. A legislação, ela também prevê que o próprio horário do professor seja disponibilizado uma parte para ele cuidar desse tipo de projeto, dessas escolas. Então, assim, eu não vejo outra saída que nós usarmos a nossa própria força interna para fazer com que se disponibilize esse treinamento. O que eu noto, até mesmo
no período que eu estou na coordenação do EJA aqui, em contato com os professores, a maioria dos professores, principalmente da Base Nacional Comum, que atua com o EJA, são substitutos. O pessoal efetivo não gosta muito de trabalhar com o EJA. E esse pessoal, eles vêm aqui trabalhar com o EJA, mas eles, na realidade, eles têm que aprender um pouco a realidade do EJA e tudo mais. Você vai passando para eles essa situação, tudo mais, nas reuniões, a gente conversa a respeito, né? E então, alguns pequenos conflitos que surgem, vamos dizer assim, questão, problemas de aprendizagem e tudo mais, se dão um pouco a esse fato aí. Era um ensino diferenciado daquilo que eu tinha aprendido lá atrás. Era um conteúdo mais abrangente, um conteúdo mais específico, vamos dizer assim, que eu tive lá atrás na escola pública. Não sei se era a capacidade dos professores, eu não sei explicar isso daí, mas eu senti que a grade curricular era mais forte, era uma grade mais pesada do que eu tive lá no ensino médio. Porém, o que a gente veio a perceber, parecia que deu a entender, como eu iniciei o curso já em andamento, deu a entender que a escola não estava tão preparada para esse curso, é o que deu para perceber. Alguns professores eram muito bem preparados, porém a maioria dos professores não era professor efetivo, era professores contratados. E cada 3 meses a gente via que o professor estava indo embora e estava chegando outro, então a gente tinha uma certa dificuldade era quanto a isso daí. Eram professores que estavam sempre mudando no decorrer do curso. Para o aluno do EJA, a prioridade é sempre o emprego. E está certo, não tem. Ele teve dificuldade no emprego e tudo mais, ele vai abandonar a escola, né? A gente procura aqui flexibilizar da melhor forma possível. E o que a escola fez para mim não tem como eu esquecer, né? Que meu caso foi um dos casos específicos, né? Que eu tive um probleminha, não um problema, né? Eu tive uma solução no caso, que o curso dura 3 anos e com 2 anos e meio eu arrumei um emprego onde eu iria trabalhar à noite e a escola não trancava a matrícula e eu iria perder os 2 anos e meio, né, que eu tinha feito, teria que começar do zero de novo. Só que a direção da escola me ajudou muito nisso, para que eu concluísse o curso num horário diferente do meu trabalho. Então eu vinha estudar de manhã, entregava trabalhos, fazia as provas e com isso eu consegui concluir o curso. Então, eu particularmente, vida particular, pessoal e profissional, não tenho que reclamar da escola. Eu meio que fazia os meus horários, mas pela necessidade que eu tinha financeira, eu entendia que quanto mais eu trabalhar, mais eu ganhava e mais rápido eu saía dessa situação. Então eu não tinha muito tempo para estudar fora da escola, não. Meus compromissos, eu até tive uma compreensão muito grande dos professores em relação a isso. Falaram, não tenho tempo para estudar, o que eu posso fazer é dentro da sala. E eles entenderam isso e sempre adaptou as coisas. E pelos poucos anos que eu trabalhei com o EJA, eu posso elencar algumas características dos alunos que conseguiram se formar. Uma delas é a persistência, tá? Então, alguns alunos eles têm uma autoestima um pouquinho mais elevada, de modo que permita que ele seja mais persistente. O meu projeto de vida, eu tinha colocado como meta que eu ia terminar o estudo, que eu ia fazer isso, porque tinha mais gente torcendo por mim. Eu devia isso pro pessoal da instituição que eu fiquei, que acreditou em mim, que teve todo esse trabalho de ficar vindo e levando. Minha mãe falava que o sonho dela era ver eu terminando. No dia da formatura ela chorou muito. Então tinha pessoas torcendo por mim e isso foi um fator que me motivou muito a continuar. Minha força de vontade. Tudo eu jogo em cima da minha força de vontade e do apoio familiar. Em cima disso daí. E é lógico, como eu te falei, o incentivo de alguns professores. Mas é a força de vontade que é tudo. Porque se você hoje, por mais difícil que seja, ou por mais fácil que seja, se você querer de mão beijada, fica fácil demais. Então você tem que ter força de vontade. Qualquer estudo que você vai começar, curso, faculdade, é difícil, não é fácil, porque tem o dia a dia, às vezes você não está legal, às vezes está com problema em casa.
às vezes você perde o emprego, são situações que todo mundo pode passar, né? Mas você tem que querer, você tem que estar mentalmente forte. Não, eu quero, eu vou conseguir, eu vou até o final. Cansaço, sono, serviço, tanto na ida do serviço, na vida da escola, na ida da escola, foi uma barra mesmo. O carro quebrou, meio do caminho, mas eu consegui chegar no meu objetivo. No outro dia chegar no mecânico, preciso arrumar o carro, não, só daqui 2 dias, não, preciso do carro para mais, daqui 2 horas preciso voltar para a minha escola. Então, a superação vem mais da gente, mas eu estou falando, se não tiver um apoio para te ajudar, você não consegue ter um momento, você vai querer desistir, porque o cansaço vai falar mais alto. Se não tiver um apoio, a pessoa fala, não, você vai conseguir, supera seu cansaço. Outro fator que eu julgo importante é a ajuda do trabalho, né? Eu me lembro que alguns alunos falavam, professor, o meu chefe, ele me deixou ficar meia hora todo dia, depois do almoço ali, para estudar a matéria do senhor, que é a que eu estou tendo mais dificuldade no momento, ou para a matéria de matemática que eu não estou entendendo de jeito nenhum. Então isso também ajuda bastante. Quando eu resolvi fazer a inscrição para o curso, eu avisei o dono da empresa, falei assim, vai ter um curso aí, é um curso noturno, então durante esse tempo que eu vou fazer esse curso, 3 anos, eu não vou poder ficar fazendo hora extra de semana, porque às vezes era necessário, né, ficar até depois do horário, porque o horário normal era das 7 da manhã às 5 da tarde, e o curso se iniciava todas as noites às 7 da noite. Então eu tinha esse intervalo de 2 horas para sair do trabalho, chegar em casa, tomar banho, me alimentar, depois ir para a escola. Então, se acontecesse se acontecesse a necessidade de ficar depois do horário na empresa, a conhecida hora extra, o dono da empresa sempre me ajudou nessa parte. Ele falava, é muito importante que você está fazendo esse curso, então, se acontecer de precisar de hora extra, a gente passa para o sábado, então eu quero que você estude. Então eu tive, na verdade, um incentivo, assim. Depois que eu entrei aqui, né, com a Intersaf, no começo, não teve muita exigência, né, no meu serviço, mas eu visei para os meus carregados, chefe, a liderança, que eu estava estudando aqui e não tinha mais transporte de Guariba a Sertãozinho. Eu estava vindo aqui com minha construção própria e eles deram muito apoio, e principalmente na escala de horário, que é alternado, né? Eu achei muitos parceiros meus do serviço me ofereceu apoio. Se eu quisesse trocar com eles, eu trocava para eu poder estudar. Se não fosse os meus parceiros do serviço, eu acho que não tinha conseguido vir aqui, devido a horários alternados, né? Outra coisa que eu percebi que ajuda demais é o professor e o servidor em geral, aí os administrativos entram também, perder um pouco o medo e se envolver com o aluno, né? Hoje o professor, não sei se hoje está assim, né? Mas eu vejo isso ainda, que o professor tem medo. Não, eu sou professor, aluno é aluno, então ele não procura saber das dificuldades, inclusive pessoais. A infraestrutura da escola é excelente, é ótima. O que a gente percebia era alguns funcionários, talvez a gente não sabe, por má vontade, não dava para entender o porquê. Então, com relação a isso daí, o que mais incentivava a gente a estar todo dia aqui e almejando o final desse curso, eram alguns professores que sempre, praticamente todas as aulas dizia para a gente no final das aulas: não abandona porque o conhecimento é seu, ninguém vai te levar embora, você morre com ele, ninguém te leva. Eu lembro de um curso que eu estava dando lá em Monte Alto, de desenho, sobre leitura e interpretação, e um senhorzinho falou assim: isso aí que é uma rosca, né? A representação de uma rosca. Eu falei, e ele era operador de máquina e fazia rosca. Eu falei para ele, mas como é que o senhor interpreta o desenho? Ele falou, eu não interpreto, eu sabia que ali naquele lugar ia uma rosca assim, 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 e o desenho fica dobrado. Você vê a necessidade que tem.
Ele fazia trabalhar em cima da prática. Aí eu entrei sem nenhum conhecimento. Aí eu ficava meio perdido, umas coisinhas, outras, né? Sempre tive a compreensão dos parceiros. Mas eu vi que isso estava faltando alguma coisa para poder me ajudar a crescer na empresa, ser um bom profissional. Até eu descobri a Cefet, eu liguei, vim para cá, fiz o curso. Aí começou a aumentar o meu conhecimento, aumentar a minha mente, o horizonte aumentou mais, ficou mais fácil para entender. Por quê? Você vai entrando de atommecânica, você vai aprender a trabalhar, mas você vai saber os conceitos, a origem, por que aquilo, fazer para melhorar o quê? Isso que me ajudou muito isso aí. A enxergar de outra forma um desenho técnico, né? Porque assim, você sabe de um jeito, mas você pode aprender de outro. Talvez seja até mais fácil do que a maneira que você já sabe, né? Por eu estar já trabalhando na área do curso, era muito bacana, porque muitas das vezes, alguma dúvida que eu tinha dentro do setor fabril ali, alguma coisa relacionada à fabricação, alguma coisa relacionada ao dia a dia, eu conseguia tirar à noite na escola com os professores, que os nossos professores, muitos deles têm experiência, e grande experiência, assim, de atuação na indústria. Acontecia muitas situações assim que você ia fazer um trabalho na empresa e você tinha alguma dúvida, alguma coisa, e você conversava com o professor te orientava, ele te esclarecia. Isso te prende, querendo ou não, isso te prende, porque ele facilita a sua vida, né? Você chega com uma dúvida e você vê que, nossa, era tão simples, eu não tinha visto dessa forma. E para a permanência e êxito dos alunos, né, o que eu acho que ajuda, em primeiro lugar, o auxílio estudantil. Não que ele deva ser para sempre, mas no nosso momento, na sociedade brasileira, ele ainda é muito importante. Se você estiver dentro de uma sala do curso de Proeja e tiver um senso social crítico e olhar naquelas pessoas e tiver um mínimo de interior, assim, de empatia, você nunca deixaria de atender uma pessoa daquela, porque você vê que tem pessoas ali que têm as necessidades mais básicas que você possa imaginar. E se ele não tem esse auxílio, ele vai ter que retirar esses valores, esse dinheiro, do sustento da sua família, né? Então ele não consegue fazer isso por muito tempo. Então o auxílio estudantil é primordial para a manutenção do estudante. Sinceramente, pesou muito o auxílio que eu recebia. Eu sabia que se eu faltasse eu não ia receber. Aí os dias que eu estava muito cansado, que eu falava, não, eu preciso ir porque eu vou precisar daquele dinheiro. Foi um dos fatores que me motivou muito. Então o benefício que eles oferecem aí é muito bom. Essa assistência era a dificuldade dos alunos. No meu caso, eu vinha todo dia de carro. Como o único aluno que vinha de fora todo dia, e eu gastava um tanto de combustível toda semana. E era um custo bem elevado, sem falar a manutenção do carro, sem fazer, era constante, entendeu? Eu acho que se eu não tivesse tido essa estrutura, esse apoio, esse suporte, como eu te falei, do exercício domiciliar, eu não teria continuado, eu teria parado no meio do caminho, como muitos parou, entendeu? Porque a gente falava muito sobre isso durante os intervalos das aulas e tal, que a gente tinha um curso de qualidade na área da mecânica e que ainda a escola nos proporcionava uma ajuda ainda, não apenas no sentido psicológico, ali naquele sentido educacional, mas também uma ajuda em valor, que muitas das vezes servia para a gente ter o nosso transporte de casa até a escola, da escola para casa. Eu noto que realmente a maioria dos alunos que terminam os cursos aqui são alunos que estão muito focados nisso, no desenvolvimento profissional deles. Então, grande parte deles sai daqui falando, por exemplo, que pretende continuar, que eles vão fazer engenharia, por exemplo. O ano passado, por exemplo, nós tivemos alunos aqui que pensaram no Enem com esse objetivo. Não sei se conseguiram entrar esse ano, mas nós já tivemos vários aqui que fizeram isso, né? Aliás, o melhor aluno de engenharia que nós tivemos aqui na escola saiu do EJA. Praticamente no final do curso, aí a gente tinha um professor aí, por sinal, um ótimo professor,
conhecimento profundo na matéria dele, na área dele. E eu não sei por que cargas d'água eu até levo como um desafio. Ele disse que talvez pela dificuldade que eu tinha nas matérias específicas, que eu fui comentar com ele que eu ia dar prosseguimento no curso, que eu almejava um curso de engenharia elétrica, engenharia mecânica. Ele falou que jamais eu ia conseguir fazer um curso superior. Então, a partir daquele momento que ele falou isso para mim, eu peguei para mim e falei, eu vou fazer esse curso superior, eu vou ter o prazer de vir aqui, quero encontrar ele aqui. Se ele não estiver aqui na escola, eu vou procurar saber aonde ele mora, vou lá levar o meu diploma para ele ver. Quero mostrar para ele aqui, professor, você falou para mim que eu não ia conseguir, está na minha mão, esse é meu, ninguém toma. Então, é esse o relato que eu tenho. Não digo como um desincentivo, não. Eu acredito que foi um desafio. Talvez sem ele saber, ele me desafiou e o desafio está quase que cumprido. Para mim, era um privilégio. Eu não via assim como um fardo. Eu via uma oportunidade na dificuldade. Eu não via dificuldade na oportunidade. Eu sempre encarei isso com muita motivação. Eu via sempre por um lado muito positivo. Eu poder entrar dentro de uma escola e poder estudar toda a noite. Lembrando que, algum tempo atrás, eu estava dormindo, né, em cima de um papelão, debaixo de uma marquise de bar, entendeu? Eu me sentia privilegiado. Sempre fui muito grato por IFESP ter abrido as portas para mim, ter recomeçado a minha vida naquela época. Isso foi a federal para a vida dessa pessoa. Né? Pessoas que você encontra em qualquer lugar e falam assim, professor, vocês foram fundamentais na nossa vida. Né? Puxa, olha, isso arrepia, isso é que gratifica realmente o trabalho. Né? Formar um cidadão. Tirar ele de uma condição pior e colocá-lo numa condição muito melhor, digna de um cidadão. Tenho muito orgulho de trabalhar aqui nessa escola e de ter sido aluno aqui. E recentemente eu fiz mais um curso aqui na escola, que foi formação docente para educação básica. E então, assim, não dá vontade de parar. A gente está trabalhando, está estudando e a minha ligação com essa escola é uma ligação verdadeira mesmo, é até emocionante de contar essa minha trajetória aqui dentro da escola. Falar a verdade para você, eu não tenho vontade, assim, pensamento de sair daqui um dia. Meu pensamento é aposentar nessa escola, aposentar assim, né? Buscar estar sempre aqui e cada vez melhorando mais. Eu costumo, em muitas aulas, trabalhar o diagrama de Hersen, que diz, você dá o conhecimento. O conhecimento é fundamental, mas através do conhecimento você espera que ele tenha atitude no sentido de tomar consciência sobre os conhecimentos. Né? Uma vez tomada a consciência, ele leva para o seu comportamento individual, que são as ações. Não adianta nada eu aprender, tomar consciência e não agir. Né? A nível individual, legal. E depois o seu comportamento coletivo. Então, o professor ele tem um conhecimento na sua área, saber expressar e repassar para os alunos. Isso que ajudou muito isso aí. Porque às vezes o professor tem um conhecimento enorme, mas não sabe repassar para os alunos. O aluno fica perdido. E a Cefet não foi esse problema para nós. Cada professor chegava, explicava, entendia na hora. Então, o aluno que entra na federal não vai ter essa preocupação. Eu vou entrar, não vou entender, não. Vai entender que o professor vai falar o máximo possível para o aluno entender. Uma linguagem fácil. O conselho para quem teve a educação negada ou dificultada ao longo da vida, eu vou deixar para ser dado por um aluno do Instituto Federal, um aluno do ProEja de Mecânica do Instituto Federal. Ele vai fazer esse conselho, ele vai dar esse conselho através de um poema que foi produzido nas aulas de Sociologia da professora Lívia Moraes, quando atuava com as turmas de ProEja do Instituto Federal. Já fui sorveteiro, soldador e hoje sou porteiro. Deixei a escola cedo, igual muitos brasileiros.
passei dificuldades, hoje sou guerreiro. Mas certo dia pensei, por que ser rejeitado, humilhado, explorado? Estava alienado. Ganhei uma nova oportunidade de estudar no Instituto Federal. Estou com moral. Penso até em fazer faculdade, mudar minha realidade. Talvez ser doutor, ator, melhor, educador. Sonhar faz parte para ter mais dignidade. A educação, ela é uma conquista, né, da nossa espécie. E acho que do estágio que a gente atingiu na nossa espécie, né? Especialmente porque é também na educação que a gente se faz seres culturais e que a gente faz cultura. Então hoje, por exemplo, se a gente está quase atingindo um conhecimento que pode permitir a cura, né, do Covid-19, é porque a gente tem todo esse acúmulo de cultura, de produção cultural, e que em grande parte isso passa pela escola. É difícil trabalhar na educação abrindo mão das utopias, né? Embora o contexto histórico seja um contexto que indica uma situação de barbárie, de perdas históricas, né, para as mínimas conquistas da classe trabalhadora no campo da educação, esse avanço do ultraliberalismo, do neoconservadorismo, da extrema-direita, torna muito difícil manter acesa a utopia. Mas ninguém permanece na educação sem acreditar que esse é um instrumento fundamental a um projeto maior de transformação social. Penso que uma educação necessária é uma educação emancipadora, né? uma educação comprometida com a libertação, né? No sentido mais pleno da palavra, libertação no sentido de ruptura com todas as formas de opressão, de exploração. E essa educação necessária, urgente e possível é uma educação que permita à classe trabalhadora, que permita às classes populares dominar aquilo que as elites sempre dominaram, né? Eu gosto muito de uma frase do Saviani, que ele diz que uma educação transformadora é aquela onde os dominados dominam o que os dominantes sempre dominaram. Então, uma educação de qualidade, e o Paulo Freire também, né, deixa um legado em que é impossível discordar, né, de que se a sociedade não muda somente com a educação, tampouco ela se transforma sem ela. Atualmente, o campus Sertãozinho possui uma área de 9.500 metros quadrados de estrutura construída, sobre um terreno de 38 mil metros quadrados. Conta com 39 laboratórios para as aulas práticas, um acervo bibliográfico com cerca de 3.360 títulos e 11.027 exemplares. 148 servidores qualificados, sendo técnicos e docentes, e 1.351 alunos matriculados distribuídos nos cursos: técnico em administração, técnico em cervejaria, técnico em eletrônica, técnico em automação industrial, técnico em química, técnico em mecânica, EJA, tecnologia e gestão de recursos humanos, engenharia elétrica, engenharia mecânica, licenciatura em letras, português e inglês, licenciatura em química, programa especial de formação docente para a educação básica, mestrado profissional em educação profissional e tecnológica, Prof-EPT. Somos formados por muitas histórias. Sim, algumas não foram tão boas de contar. No entanto, elas foram essenciais para o processo de formação de quem nos tornamos a cada dia. Contar essa história por meio de tantas memórias nos leva a refletir sobre quem somos, quem fomos, mas sobretudo, quem poderíamos ser. Hoje percebo que sim, a escola é a luz do nosso caminho. No entanto, essa luz não é a mesma para todas as pessoas. Algumas possuem um sol, a outras é dada uma lanterna. Tem aquelas que seguiam pela luz do facho de uma vela. Mas o mais triste é, hoje, ter a clareza
de que muitos ainda seguem pelo caminho sem nunca ter conhecido a escola.